Aleluia. Amém. Eu tenho visto as pessoas falarem de graça. Eu tenho visto as pessoas manifestarem os seus pensamentos sobre graça. E eu tenho visto até pessoas dizerem que a graça, ela é algo que vai fazendo com que você peque e vai te absorvendo do pecado. Não, a graça é algo extraordinário. A graça não começou no Novo Testamento, não. A graça começou no Jardim do Éden. A graça começou na vida de Adão e de Eva. Adão e Eva erraram. Se Deus quisesse, Deus poderia ter matado Adão, poderia ter matado Eva, poderia ter criado uma nova geração, um novo Adão, uma nova Eva, naquele momento. Não, mas a graça de Deus começou na vida de Adão, na vida de Eva. Deus amou Adão, Deus amou Eva. Porém, essa mesma graça que amou Adão e Eva, Deus odiou o pecado de Adão e Eva. Ou seja, Deus nos ama. Deus nos ama quando nós estamos vivendo no pecado. Deus nos ama quando estamos vivendo no meio de problemas. Deus nos ama quando estamos pensando tudo ao contrário. Deus nos ama quando nós estamos fazendo o que não agrada a Deus. Porém, Deus não ama o pecado. E essa mesma graça que amou Adão e Eva ama você e ama eu, ama nós. Porém, essa graça não vai te eximar, não vai impedir você de, quando você estiver pecando, você não passar ou não viver as consequências deste pecado. Porque Adão e Eva não foram destruídos, Deus não os matou, mas Adão e Eva viveram as consequências dos seus pecados. Então eu e você não somos diferentes. A graça que nos ama também é a mesma graça que odeia o pecado, e a mesma graça que nos ama é a mesma graça que, através desse amor, não vai eximar você e eu de vivermos as consequências deste pecado. Ou seja, Adão e Eva foram amados por uma graça de Deus, mas eles viveram as consequências dos seus atos, dos seus pecados. E na sua vida e na minha vida não é diferente. Eles foram tirados do jardim. Eles foram tirados do jardim, Jardim do Éden, que significa lugar de prazer, de delícias, sabe? Este lugar de prazer está nos esperando novamente. Esse lugar é a eternidade. E eu tenho visto pessoas achar que pode errar, pode pecar, pode errar, pode pecar, que a graça vai manter eles salvos. Sim, a graça tem esse poder de nos salvar. Porém, a graça não significa que você não pagará, que você não viverá as consequências do que você fez. Adão e Eva foram tirados do jardim. Você e eu podemos ser tirados da eternidade quando ficarmos frente a frente no tribunal de Deus. E lá nesse tribunal não vai ter o que você falar, você não vai ter defesa. Já está tudo escrito, já está tudo anotado. Então, meu querido, se você tem ouvido essas pregações que a graça tem o poder, que a graça você pode pecar, você pode errar, porque ela te dá direito a isso, isso é mentira. E essa graça está te levando para a desgraça. Então eu quero te dizer nesta manhã, entenda algo. A graça é um dom, a graça é um favor imerecido que nós temos da parte de Deus. Porém, ela nunca vai fazer você deixar de viver as consequências. Adão e Eva foi tirado do jardim do Éden. Deus colocou guardas naquele jardim.
Você e eu podemos não entrar na eternidade por causa dos nossos pecados. Então, a palavra que eu quero deixar para você nesta manhã é o que está lá em Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. A graça, ela é um dom sobrenatural imerecido para nós de Deus. Ela é algo de Deus para nos favorecer, mas para mostrar o amor de Deus nas nossas vidas. Não é para dizer, pode pecar, e você aperta o botão chamado graça e o pecado não vai ter consequências. Não. A graça te perdoa. A graça é uma forma do amor de Deus para te perdoar, para te guardar, mas ela não vai fazer você deixar de viver as consequências. Todo o seu pecado tem consequência, todos os nossos pecados têm consequência. Então, amados, entenda algo: viva debaixo dessa graça, ande debaixo dessa graça, viva esse favor imerecido, mas faça como está em Tiago: sujeite-se a Deus, mas desvie do mal. Desvie do pecado, diga não ao pecado, corra do pecado, fuja do pecado, desvie do pecado, faça tudo para não pecar, porque você viverá as consequências deste pecado. Amém? Que você tenha um dia abençoado, um dia cheio da presença de Deus. A graça sempre existiu, a graça sempre vai existir, porém ela não tem cumplicidade com o pecado. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe toda a sua casa, em nome de Jesus.